Uma vez conversando com a minha mãe na minha adolescência, a gente estava falando sobre o meu parto. Eu sou a filha mais velha e ela estava falando que ela queria ter um parto normal. E no fim fizeram uma cesárea. E ela sabia que não tinha uma real indicativa de cesárea. E que isso para ela marcou muito, que ela ficou muito chateada e que ela leva isso até hoje. Então naquele momento eu falei assim, poxa, eu quero ter um parto normal, né? Eu já sabia dos efeitos positivos que tem. Quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou ter um parto normal. E eu comecei a conversar, né, com todo mundo. As pessoas me perguntavam, eu já falava que eu queria ter um parto normal. Até um dia que eu estava conversando com meu pai, eu falei, vou ter um parto normal. E ele falou assim, e você vai se preparar para isso? Eu falei, como assim me preparar para isso? E ele falou assim, a sua mãe se preparou. Eu não sei exatamente se foi com uma fisioterapeuta ou se ela fazia alguns exercícios, eu não sei muito bem o que ela fazia. Mas existiu aí uma preparação com o intuito de facilitar o parto normal e eu fui pesquisar um pouquinho mais para entender o que eu poderia fazer. E foi aí que eu descobri que tinha fisioterapia para isso. Eu achei que era uma coisa muito específica para a hora do parto, para saber quais exercícios fazer na hora dos trabalhos de parto e para que não evoluísse para uma cesárea. Quando eu fiz as sessões, eu descobri que era muito mais do que isso. É uma coisa muito complexa, é um trabalho global da gestante. No começo, fiz muitos exercícios para os órgãos se adaptarem, porque os órgãos mudam de lugar para dar espaço para o bebê. Eu sentia dores, porque os ossos também acabam mudando de lugar por causa da gestação e os exercícios auxiliavam muito nessa questão da dor, para eu conseguir ter menos dor. A gente fez preparação de períneo para não ter laceração durante o trabalho de parto. Fiz exercícios para o bebê encaixar, fiz exercícios para ele se acomodar de forma correta, fiz exercícios para alongar os músculos do abdômen, para que ele conseguisse expandir o suficiente para o neném. Aprendi a fazer exercícios de respiração, que esse sim a gente usaria também durante o trabalho de parto para ajudar na questão da dor. Porque se a gente está com dor, a gente começa a respirar errado e aí falta oxigênio e aí piora a situação. Então a gente tem que respirar de maneira correta para aguentar as dores até o máximo que a gente conseguir. Fiz exercícios de meditação para entrar em contato com essa gestação, de entender o que ela significava para mim, de entender que a minha vida iria mudar, que as coisas mudariam de uma maneira que não voltariam mais a ser como antes. Então eu estava me preparando física e psicologicamente para isso tudo acontecer, né? Ao mesmo tempo que eu fiz todos os exercícios físicos, eu me preparei emocionalmente, psicologicamente para a chegada do meu filho. A minha fisioterapeuta também me explicou muita coisa sobre gestação. Ela explicou que não tem só a diferenciação de parto cesárea e parto normal, se o que eu queria era o melhor para o meu filho. Que dentro do próprio parto normal existem procedimentos que nem sempre são necessários e que às vezes são feitos e acaba atrapalhando um pouco a saúde ou bem-estar da mãe ou do bebê. Então, sabendo de tudo isso, na hora do meu trabalho de parto, eu poderia, por mais que eu estivesse com dor, fragilizada, numa situação em que eu me via vulnerável, eu poderia ainda ter um pouco de consciência das minhas escolhas. Então ela me falou sobre o parto natural, sobre não querer analgesia, sobre não querer que estourassem a bolsa. E existem vários procedimentos que eu poderia querer ou não. E o que aquilo interferia, né, tanto em mim quanto no meu filho. E isso me ajudou a montar o meu plano de parto, o que é muito importante, porque lá diz o que eu quero ou o que eu não quero que façam comigo. Lógico, se acontece alguma intercorrência, se eles veem que é necessário, eles conversam com a gente, explicam a situação e aí você decide se vai ter alguma interferência ou não. Isso é bom, porque daí você já sabe do que se trata, se você concorda ou se você quer esperar mais um pouco antes de fazer qualquer intervenção. E isso me ajudou bastante também. Durante o trabalho de parto, os exercícios de respiração eu repeti de novo durante todo esse processo e me ajudou muito a aguentar a dor
que é bem forte, mas que ela é suportável. Se você souber como respirar, as coisas ficam mais fáceis. Então eu consegui aguentar essa dor, eu consegui pensar nas coisas que a minha fisioterapeuta me dizia. Ela sempre falava assim, pensa que enquanto você estiver tendo contração, é menos uma até o seu filho chegar. E era nisso que eu pensava, é menos uma, e isso me dava forças para aguentar até o momento do nascimento do meu filho. Então, fazer uma fisioterapia durante a gestação mudou totalmente a minha visão e me ajudou muito durante toda a minha gestação e parto e pós-parto, e me ajuda até hoje.